Olá pessoal, tudo bem? A mais nova polêmica agora diz a respeito de uma palestra de um professor da Unicamp, o professor Marcus Eberlin, um professor de Química, que falou sobre a teoria do design inteligente. Bom, o que está acontecendo? Ou melhor, o que já aconteceu? Aconteceu que, por esses dias, houve um evento científico na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, chamado Integra, e para este evento foi convidado um professor da Unicamp, como eu mencionei, o professor Marcus Eberlin, que é um químico, onde ele deu uma palestra onde ele dizia que a teoria da evolução ela faliu e que a química, demonstra que a evolução é algo inviável. Tá? Essa foi a temática que foi abordada e que a melhor explicação para a vida para o fenômeno da vida, quanto à sua origem e desenvolvimento, é a ideia de que existe um designer inteligente, uma mente que planejou toda a vida e o universo. Bom, eu gostaria de falar um pouco a respeito disso, dar as minhas contribuições, os meus pitacos, porque alguns anos atrás, em 2009, quando eu estava finalizando o meu curso de graduação, eu fiz Ciências Biológicas na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Hoje eu sou também professor universitário e atuo na área de Paleontologia e Evolução. Eu iniciei o curso de Ciências Biológicas na Federal do Mato Grosso do Sul em 2006 e terminei no ano de 2009. Durante esse período, eu era uma pessoa religiosa, então eu frequentava uma igreja evangélica e, por esta razão, então eu tive uma grande influência do criacionismo nas minhas crenças e na minha visão cosmológica. Portanto, quando eu entrei na universidade, era uma pessoa, alguém que eu me considerava um criacionista. E depois eu tive contato com a chamada teoria do design inteligente, onde eu descobri que havia alguns grupos de cientistas que defendiam que a ideia de criação da vida e do universo seria algo plausível, ou pelo menos defensável do ponto de vista científico, e que seria uma alternativa à ideia naturalista e à ideia de evolução biológica, por exemplo. Isso me cativou bastante e, por conta então da minha influência religiosa, prontamente eu aceitei a teoria do design inteligente e o criacionismo, chamado criacionismo científico pelos seus defensores, como uma ideia cientificamente válida, e acabei defendendo isso ao longo da minha graduação. Mas com o tempo as coisas foram mudando, eu fui mudando de posicionamento. À medida que eu fui estudando e me aprofundando sobre ciências biológicas, especialmente evolução, e me especializando em paleontologia, que é a minha especialidade de hoje, então eu fui começando a compreender os erros e os problemas relacionados ao criacionismo e ao design inteligente, e com o tempo eu fui abandonando. Bom, na época, em 2009, quando eu estava no último ano, eu ainda era um criacionista, embora já um criacionista muito diferente de quando eu entrei na universidade. Os meus calouros, eles estavam organizando uma semana acadêmica na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e como alguns já me conheciam e sabiam que eu era um defensor do design inteligente, eu era uma pessoa que nutria simpatia por essa ideia, me procuraram para que eu indicasse o nome de uma pessoa para participar de um debate numa mesa redonda nesse evento acadêmico, que seria um encontro da Semana Acadêmica da Biologia, da universidade. Isso foi em 2009. E aí eu convidei uma pessoa, mandei um e-mail para um dos defensores do design inteligente, que é o professor Enésio. O professor Enésio, eu tive contato com ele então, o conheci na época, inclusive ele até me presenteou com um livro de um defensor do design inteligente. E eu levei ele para a universidade então, para aquele evento acadêmico, onde ele participou de um debate. Participou de um debate com um professor da física que iria defender a evolução. Bom, estou contando essa história apenas para dizer que não é a primeira vez então que algo nesse sentido acontece na Federal do Mato Grosso do Sul,
E eu fui um dos responsáveis, né, em 2009 por trazer também um defensor do design inteligente para participar de um debate num evento acadêmico. Bom, hoje em dia a minha postura ela é completamente diferente do que eu tinha na época. Na época eu era mais imaturo, eu simplesmente não tinha tanto conhecimento a respeito da teoria evolutiva quanto eu tenho hoje. E, bom, claro que hoje em dia eu sou totalmente contra esse tipo de evento sendo realizado dentro das nossas universidades, especialmente universidade pública. Na verdade, eu acho que esses tipos de evento não deveriam ser aceitáveis em nenhum tipo de universidade, nem pública e nem privada, né? Pelo menos para qualquer universidade que preze pela seriedade nos estudos acadêmicos, né, e científicos. Bom, portanto, o que eu gostaria de dizer hoje é que eu sou totalmente contra esse tipo de evento e que eu acho lamentável, de fato, que a universidade ainda tenha permitido que ideias pseudocientíficas tenham adentrado ou tido algum tipo de espaço dentro da universidade. Até porque muitos defensores do design inteligente são também pessoas adeptas de algum tipo de religião, como por exemplo as igrejas evangélicas, de algum tipo de igreja evangélica ou protestante, e nesses casos, né, esses defensores do design inteligente e do criacionismo, que também são evangélicos, provavelmente concordarão comigo que a universidade não deve dar espaço para se discutir dentro do âmbito acadêmico, de eventos acadêmicos na universidade, se o espiritismo, por exemplo, é uma ciência, né, se ela é uma atividade científica ou não. Acredito que esses colegas devem concordar comigo que isso não deve ser feito. Da mesma forma como a maioria dos defensores, não sei se a maioria, mas talvez uma boa parte dos defensores do design inteligente, do criacionismo sejam evangélicos, imagino que eles também devam concordar comigo que nós não devemos dar espaço para que seja feita uma discussão dentro da universidade, no âmbito acadêmico, se a astrologia é científica ou não. Talvez eles devam concordar comigo que num evento de física, por exemplo, não deva ser levado um defensor da astrologia para dizer que a astrologia é algo científico. Então, por esta razão, pelo mesmo motivo que espiritismo não é ciência, que astrologia não é ciência, design inteligente também apresenta alguns componentes que o definem, que o caracterizam como uma pseudociência. Alguns desses componentes, são vários, né? Um deles que eu poderia citar é o apelo a causas sobrenaturais, a algo que está sempre além do mundo natural, além das explicações em termos de mundo natural. Então, hoje em dia, eu mudei minha posição e defendo que, sim, design inteligente não pode ser colocado no mesmo patamar da teoria da evolução e discutido como uma teoria cientificamente válida, porque ela não é. Eu gostaria apenas de trazer esse ponto de vista, trazer um pouco para vocês da minha história, né, do que lá no passado, um dia eu fui um jovem estudante de graduação que foi criacionista e que depois eu percebi o quanto estava errado essa questão de criacionismo e design inteligente. Gostaria também de deixar aqui o meu repúdio, né, a essa atitude da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que não deveria fomentar esse tipo de situação. Tá? Bom, espero então que isso não volte a acontecer no nosso meio, nem na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e nem em outro tipo de universidade, seja ela pública ou privada. Bom, é isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje e até a próxima.